A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025. E agora, nesta lição, nós vamos continuar o nosso estudo que iniciamos semana passada, da lição número 1, que fala sobre corpo, alma e espírito. Então, na primeira lição, nós explicamos o que é a tricotomia, que é a abordagem que nós vamos fazer nesta revista. Falamos um pouco também da dicotomia, do monismo, apresentamos as passagens bíblicas que tratam sobre esse tema, e agora a gente vai enfatizar aqui a questão do corpo. Teremos algumas lições sobre esse tema, depois algumas lições sobre a questão da alma, e depois, por último, algumas lições sobre o espírito. A gente vai abordar sobre corpo, alma e espírito neste trimestre e começando pelo corpo aqui na lição número 2. Antes de fazer aqui a minha introdução, entrar em detalhes sobre a lição, eu quero dar um aviso rapidinho e muito importante aqui. Semana passada nós tivemos um problema no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp foi bloqueado. A Meta, que é a empresa que gere o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, né, ela bloqueou o nosso WhatsApp, o WhatsApp do EBD em Foco, né, e depois, no dia seguinte, retornou. Quando foi no dia seguinte, em poucos minutos, bloqueou de novo. Aí voltou no outro dia. Acho que foi no sábado que bloqueou, voltou no domingo pela manhã, bloqueou no domingo e voltou na segunda pela manhã. Isso é uma coisa que a gente não tem controle. Nós não estávamos fazendo nada de errado, simplesmente eles bloquearam. Aí eu fiz um argumento lá, mandei a mensagem para eles explicando que nós temos esse número há 9 anos, é uma empresa séria, a gente tem CNPJ, a gente usa para atender cliente, né? E aí eu acredito que foi algum erro lá do sistema. No entanto, isso acendeu um alerta para nós, porque assim, a gente faz muita coisa pelo WhatsApp, a gente está fazendo muito atendimento e tudo mais no WhatsApp, e assim, se a gente concentrar muita coisa no WhatsApp e o número for bloqueado, muitos serão prejudicados. Então, para evitar esse problema, nós resolvemos, né, assim, divulgar mais o nosso site. A gente já divulga, já fala do site e tudo mais, mas eu quero reforçar aqui. Eu vou mostrar aqui o site rapidinho mesmo, tá? Aqui uma página do site, peguei uma página qualquer, aqui é a página dos slides extras, tá? Na página inicial você vai ver o slide em PowerPoint, o subsídio, o vídeo, tudo. Então, assim, no nosso site, né, tanto nas páginas, quanto aqui no menu, no lado esquerdo, a gente tem todas as informações que você precisa. E aqui tem o nosso WhatsApp. Se tiver algum erro, algum problema, que a gente colocar um outro número, o número foi bloqueado, a gente vai usar um número provisório, vai estar aqui no topo da página. Aqui em cima a gente pode colocar algum aviso. Então, assim, mandou mensagem no WhatsApp, a gente não respondeu, vai no site, dá uma olhada, tenta, né, resolver pelo site. Aqui no canto inferior direito, nós temos um botãozinho que manda direto para o WhatsApp. Não é que você não vai mais falar no WhatsApp, não é isso, tá? O nosso WhatsApp está funcionando, voltou perfeitamente, a gente tem atendimento de manhã, de tarde, de noite. Você pode mandar mensagem no WhatsApp sempre que precisar, qualquer dúvida. No entanto, é assim, se der algum problema no WhatsApp, saiba que o nosso site estará funcionando e você acessa o conteúdo tudo aqui no site. Então, só para deixar bem claro que o EBD em Foco não é algo que funciona só no WhatsApp, não é algo que funciona somente no YouTube. O EBD em Foco é uma plataforma completa. Tudo que você encontra do EBD em Foco no WhatsApp e no YouTube está no nosso site e muito mais. Tem muito mais conteúdo aqui no nosso site. Então, assim, tenha em mente, ebdemfoco.com é o nosso ponto de encontro principal, tá bom? Agora sim, foi dado o aviso, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Esta lição, ela vai falar sobre a questão do corpo, e esse tema ele é muito importante porque em todas as épocas as pessoas elas levam assim a questão do corpo para dois extremos. De um lado, tem algumas pessoas que consideram o corpo algo ruim, algo mal, algo que vai simplesmente se deteriorar depois que a pessoa morrer, e aquilo não tem valor nenhum, como se o corpo não tivesse nenhum valor espiritual. Eu faço o que quiser com o meu corpo, então eu posso tatuar o meu corpo, eu posso cortar, eu posso mutilar, eu posso, enfim, maltratar o meu corpo, porque isso não tem valor espiritual nenhum. E nesse extremo, tem alguns que pensam que podem praticar qualquer tipo de pecado sexual, que isso não tem nenhum resultado prático de pecado na sua alma, enfim, né, porque é só no corpo e não afeta a alma. Isso é um extremo. No outro extremo, a gente tem aquelas pessoas que exageram no cuidado do corpo e transformam isso em algum tipo de idolatria, né? Então a gente vê as pessoas que passam horas na academia e tal, e aquela dedicação toda, gasta rios de dinheiro com produto, e para isso, produto para pele e tal, aquele cuidado todo, e faz várias cirurgias plásticas, aquela coisa toda. Então, assim,
a gente precisa cuidar do corpo. A gente precisa, sim, ter esse cuidado, a gente precisa cuidar da saúde, fazer academia, praticar corrida, a gente precisa, sim, usar produtos na pele, um protetor solar, enfim, o produto que você achar necessário para cuidar do seu corpo. Isso aí é saudável, é bom você fazer, mas o exagero, o extremo que chega a ser pecaminoso. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio, o cristão precisa entender aqui a importância do corpo, que Deus nos criou, é a maravilhosa obra da criação de Deus. Nosso corpo é a maravilhosa obra da criação. Ponto. A gente precisa entender isso. Então vamos cuidar do nosso corpo com equilíbrio e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Essa aula será ministrada com slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Então quem já acompanha o EBD em Foco há um bom tempo sabe, né, que nós temos esse slide, muitos já usam e revolucionaram a sua aula na EBD. Nós temos a assinatura do EBD em Foco, dá direito a vários conteúdos além do slide. Desde 2017 a gente produz slides subsídios e nós já fizemos mais de 900 slides. Inclusive essa semana nós enviamos no nosso grupo do WhatsApp o link para você baixar os slides antigos gratuitamente. Nós salvamos em PDF e disponibilizamos gratuitamente. Inclusive você pode pesquisar por tema, passagem bíblica. Eu quero ministrar uma aula sobre obreiro, sobre diaconato. Tem lá. Já tivemos uma lição sobre esse tema. Quero ministrar uma aula que fala sobre a alma, além dessa lição que a gente tem aqui. Temos lá a lição sobre a alma. Quero uma lição sobre vida eterna. Tem lá. Então, assim, muita coisa boa tem no site do EBD em Foco. Então, acesse nosso site, nosso aplicativo também. Você acessa lá e consegue baixar o conteúdo. Então, ebdemfoco.com. Aqui também está o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem tudo que você precisa para acessar o nosso site e falar conosco no WhatsApp. Só reforçando, o WhatsApp está funcionando. Pode mandar mensagem. Temos atendentes aqui só para isso. Só falei aquilo no começo. Por quê? Se o WhatsApp der problema, o site vai estar funcionando e lá você consegue ver as informações necessárias. Amém? Vamos lá. O texto áureo diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Então aqui o salmista está adorando a Deus, louvando a Deus, porque assim ele percebeu, né, que a criação, a formação de um ser humano no ventre de uma mulher é algo extraordinário. Ele usa essa palavra terrível, né? Terrível e tão maravilhoso fui formado. Porque realmente é algo extraordinário a vida se formando. E a vida, da sua forma mais simples, é algo extraordinário, né? Uma árvore frutífera, né? Um pé de limão, né, que produz um limão ali, do nada, né? Uma pequena semente no chão, né, cresce, vira uma árvore, né, e ali tem um fruto com várias características bem complexas. Aquilo ali é vida, né? Isso é um milagre divino. Então toda forma de vida é algo extraordinário. A gente vai falar bastante aqui do nosso corpo, mas a gente pode estender isso aqui para toda forma de vida que existe. A gente vai falar do corpo nesta lição, mas muita coisa aqui pode ser estendida para a vida na Terra como um todo. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então, mais uma vez aqui o escritor da revista falando da ciência, isso vai aparecer nas lições de maneira geral. No entanto, a gente não pode aqui querer minimizar a ciência, falar mal da ciência, porque a ciência não tem nenhum valor. Não é isso. O objetivo aqui é só dizer que nós, como crentes, entendemos que toda a complexidade do nosso corpo, tudo que existe em nós foi criado por Deus, é obra de Deus e Deus controla todas as coisas. E a ciência tem um papel muito importante. Ela tem, assim, desenvolvido coisas importantíssimas para nós. Muito desenvolvimento assim, relacionado à questão de tratamentos para doenças, né? Então, se a gente observar, há alguns anos atrás as pessoas morriam de tuberculose, morriam de apendicite, né? Coisas que hoje é tratado de forma bem simples e corriqueira, né? Então, assim, muitas doenças que no passado, né, eram doenças que devastavam e matavam milhões, hoje é tratado com um simples remédio, com a vacina. Então, o desenvolvimento de vacina também é muito importante, né? A gente conseguiu controlar muitas doenças e tudo mais, né? A Covid, por exemplo. Enfim, então a gente tem aí um desenvolvimento científico muito importante. A gente tem que valorizar, sim, a ciência, né? Mas entender, né, que é Deus que está no controle de todas as coisas. E se Deus não estiver no controle, nada vai para frente. Então a própria ciência também é uma obra de Deus. A gente pode dizer que a ciência foi criada também por Deus. Vamos lá, leitura bíblica em classe, encontra em Salmos 139, aí tem alguns versos quebrados. Recomendo você ler todo o Salmo 139, né, porque fala
fala aqui da nossa criação, né? Assim, criação no sentido de formação da vida nos dias de hoje, né? Como que é formada a vida, principalmente a vida humana aqui. Vamos para a introdução, que diz assim: há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Então, o racionalismo é a filosofia que tenta explicar tudo que existe através da questão racional, ou seja, a gente exclui todos os sentimentos, o sentimento não tem nenhum valor, exclui tudo aquilo que é espiritual, isso não tem nenhum valor, a religião não tem nenhum valor, e a gente vai, a partir do racional, simplesmente das ideias racionais, explicar, né, sobre a vida, sobre a formação das coisas e tudo que existe. Então eles, né, têm essa abordagem. O cientificismo já é uma outra abordagem que diz que tudo que nós precisamos é da ciência. Então a ciência explica tudo e nada mais faz sentido. No entanto, nós sabemos que isso aqui não funciona. Não é nem por questão religiosa, não é nem isso. Até mesmo pessoas que não acreditam em Deus, até mesmo pessoas que não são religiosas, né, olham para essas afirmações e falam: isso aqui está errado. Por quê? Porque as relações humanas, elas são muito mais complexas. O desenvolvimento humano é muito mais complexo. A gente não vai conseguir explicar tudo com o racionalismo, com o cientificismo, não vai. A gente precisa, sim, levar em consideração os sentimentos, a gente precisa levar em consideração, né, a questão religiosa do ser humano, não somente cristã, mas a religião do ser humano como um todo. Podemos observar que todas as culturas têm alguma forma de religião, e isso molda, né, a sociedade. A sociedade realmente ela é moldada muitas vezes por questões sentimentais e religiosas. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Então eles vão defender a ideia de que o ser humano vai conseguir compreender a realidade, compreender o sentido da vida através dessas análises racionais e científicas. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Então, assim, quando a gente fala do corpo humano, tem muita coisa que o ser humano ainda não consegue compreender. A ciência ainda não desvendou todos os mistérios, por isso que ainda tem muita pesquisa científica e que é muito importante. Então, assim, eles estão tentando descobrir coisas novas. Se a gente for expandir isso aqui para outras áreas do conhecimento, a gente vai observar algo muito parecido. Não é muito a minha praia, mas, por exemplo, a questão do oceano. As profundidades do oceano, elas são desconhecidas. Tem muita coisa lá no fundo do oceano que a ciência não conseguiu descobrir, porque é muito difícil chegar lá. Animais que nunca foram descobertos, que estão lá nas profundezas dos oceanos e eles não conseguem descobrir. Isso é um dos mistérios. Se a gente for olhar para o universo como um todo, a ciência também tem muita dificuldade, tem muita coisa para descobrir. Eu falo muito dessa questão do universo porque é um pouco da minha área, né? E aí eu já entendo um pouco mais, que é a questão da física, né? Eu sou bacharel em física. E assim, os cientistas, né, no caso a ciência de maneira geral, conseguem explicar a matéria existente que a gente tem aqui, que a gente chama de matéria bariônica, que é tudo que é formado pelos átomos, né? Os átomos são formados por partículas mais elementares ali, tem os elétrons, prótons, nêutrons, são formados por quarks, enfim. Não precisa decorar isso, é só uma curiosidade. No entanto, toda a matéria conhecida da ciência hoje compõe apenas 4% do universo, 4%. 96% do universo é formado por matéria escura e energia escura. Não vou entrar em detalhes aqui o que isso significa, né, porque matéria escura e energia escura, né, é um tipo de matéria e um tipo de energia que a ciência não consegue explicar. Eles chamam de escuro porque eles não conseguem explicar, eles não têm uma explicação. Né? A energia escura está relacionada à expansão do universo, né, a expansão acelerada do universo, uma energia que faz com que o universo se expanda, mas ninguém sabe por que isso acontece, não consegue explicar. Né? E a matéria escura está relacionada ao movimento de algumas galáxias, enfim, que a gravidade, né, no caso a teoria da gravidade, tanto a de Newton quanto a de Einstein, não consegue explicar o movimento dessas galáxias. Então eles acreditam que tem uma matéria ali que faz com que o movimento seja diferente, né, mas eles não têm essa explicação. E quando eles calculam a quantidade de matéria escura e energia escura, compõe 96% do universo. Ou seja, toda a ciência mais desenvolvida que tem top de linha só explica 4% do universo. Os outros 96% é totalmente desconhecido. Então a gente precisa ver, né, que por mais que a ciência ofereça respostas, não tem
todas as respostas. E é por isso que a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que esses mistérios pertencem a Deus. É Ele que tem em mãos o universo, Ele que criou, Ele que controla, Ele tem tudo isso, né? E a ciência tem um papel importante, mas a ciência está muito longe de compreender o universo. E como resultado de tudo isso, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Então aqui a gente observa, né, que, de maneira geral, todas as filosofias, todo estudo científico não consegue dar uma resposta definitiva para o ser humano. Sabemos que essa resposta está em Deus. Como eles não estão procurando em Deus, né, a humanidade passa por essa crise de identidade, ou seja, o ser humano não sabe onde ele se encaixa, qual o seu propósito. Então tem muitos problemas na sociedade relacionados a isso. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre a nossa constituição e existência. Então, sim, nós temos uma resposta através das Escrituras. Nós sabemos por que nós existimos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Sabemos qual é o nosso propósito aqui nessa vida e estamos engajados nesse propósito. Amém? Vamos para o tópico 1 da lição, que diz assim: a maravilhosa obra de Deus. Se você assistiu até aqui essa aula, só essa introdução aí já é suficiente para você deixar um comentário, curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda e compartilha com os seus amigos aí que amam a EBD. Vamos para o tópico 1.1, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adamá. No caso aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Observe que o ser humano ele é complexo, não é simples. A ciência estuda, desvenda os mistérios, mas tem muita coisa ainda para descobrir. A ciência ainda está muito longe de compreender como que funciona o corpo humano nos mínimos detalhes. E isso só mostra o quão complexo é a obra de Deus. Deus criou o ser humano de uma forma muito complexa. Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Enfim, a gente não tem essa resposta, porque Deus controla todas as coisas. Deus pegou ali o pó da terra e a partir dali ele moldou o ser humano, ele fez toda a complexidade do ser humano. Alguém pode achar assim, isso aqui é uma figura de linguagem, talvez Deus não pegou do pó da terra. Mas entenda uma coisa, né? Dentro da ciência, quando a gente estuda um pouco sobre o átomo, né, sobre a formação das coisas, todos nós temos a mesma composição. Na verdade, todos nós não. Tudo que existe, lá no nível mais fundamental, nós somos formados por quarks e elétrons. Basicamente, no nível mais fundamental, tá? Quarks e elétrons. Combinando quarks de uma forma específica, formamos os prótons. Combinando quarks de outra forma, formamos nêutrons. Combinando nêutron com próton e elétron, formam um átomo. E combinando átomos diferentes, formam moléculas. E a partir daí tudo é feito. Então, assim, a matéria-prima do ser humano é a mesma matéria-prima da Terra. Então, sim, de um ponto de vista científico, é perfeitamente possível pegar a Terra, combinar as coisas de forma diferente e formar átomos e moléculas diferentes para formar o ser humano. Tá? Existe uma receita para isso? Sim, existe uma receita que só Deus sabe. É Deus que tem o controle dessa receita. Então, se alguém chegar e falar assim, não, porque isso aqui é contrário ao que a ciência explica. Não é contrário, porque a ciência sabe disso. Quem entende um pouco de ciência, principalmente nessa área de física, sabe sim que é possível formar qualquer coisa, entende? Se a gente tivesse ali uma máquina que conseguisse, né, arrancar prótons e nêutrons de um átomo e colocar a quantidade que a gente quer, a gente forma qualquer material, forma ouro. Dá para fazer ouro? Dá. Dá para pegar o ouro, né, pega um pedaço de ferro e ali você consegue modificar o ferro, modificar o núcleo lá do átomo, né, modificando os prótons e os nêutrons do ferro e forma ouro. Isso é possível, mas a gente não tem a máquina que faz isso, entende? Então Deus consegue formar qualquer coisa porque Ele criou, Ele tem esse controle. O meu objetivo aqui não é deixar a aula mais complexa, não é isso, tá? Pode até esquecer esses detalhes aqui que eu falo aqui da física, mas pensa o seguinte, Deus tem o controle disso.
ele criou essas coisas. O ser humano não tem. O ser humano consegue até falar assim, eu explico, mas como que faz? Nós não conseguimos fazer, mas Deus fez, né? Então ele cria o ser humano sim, do pó da terra. O ser humano sai do pó da terra. E quando Deus cria os animais também saem da terra. Ele fala, produza a terra, todos os animais, todas as suas espécies, tudo mais. Então tudo é criado a partir da terra, ou seja, Deus tem o controle de tudo que existe. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja compensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo, né, exaltando, né, o poder de Deus, o poder criador de Deus. Né? Ou seja, Deus não precisou de conselheiro, Deus não precisou de ninguém chegar para ele falar, né, para ele as primeiras coisas. Ele é a razão da existência de todas as coisas. Ele deu origem a todas as coisas. Ou seja, nós temos um criador que sempre existiu e sempre vai existir. Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então todas as coisas foram feitas por Deus, saiu dele e pertencem a ele. Tópico 1.2, Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém então distinto em anatomia, fisiologia e genética. A criação da mulher não foi algo que Deus teve a ideia depois. Olha só, criei o homem, agora está faltando a mulher. Ou, enfim, não é isso. Desde o início, o plano de Deus sempre foi criar homem e mulher. Tá? Então, assim, é algo que estava no plano de Deus, criar macho e fêmea, não somente para o ser humano, mas para todos os animais. Né? E isso aqui é fundamental. Tá? Isso aqui é muito importante. A mulher não é inferior, a mulher não foi criada para ficar em segundo plano, não é isso. A gente não tem tempo aqui de entrar muito em detalhes em relação a isso, mas sim, né? Aqui a gente tem a mulher, né, como obra da criação divina também. Tá? Da mesma forma extraordinária como foi criado, a mulher também foi criada. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Então vamos ver aqui Salmo 139, de 13 a 15. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Então observe que a geração da vida hoje também é algo extraordinário e também vem de Deus. Não é inferior. Porque Adão foi criado direto da mão de Deus. Sim, no entanto, hoje também, né, a vida ela é produzida por Deus. É Deus que dá a vida. A formação da vida no ventre materno também é uma obra divina. Tópico 1.3, a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Aqui a gente entende que na criação do ser humano, Deus já forma o ser humano completo, pleno, corpo, alma e espírito. Não adianta querer ficar explicando como que a alma entra no corpo e tal, porque só passa a ter uma alma depois que nasce. Nada disso. Desde lá do ventre, da fecundação, já tem corpo, alma e espírito. Tá? Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então aqui a gente tem duas passagens, né, que deixa bem claro que é Deus que forma o ser humano completo, pleno. Desde o ventre, ali está corpo, alma e
espírito. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Vamos ler Lucas 1, de 39 a 44. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então aqui a gente observa que desde o ventre ali tem uma vida, desde o ventre ali tem corpo, alma e espírito. Desde o ventre a criança já escuta, ela já aprende. Segundo os especialistas, já é importante você conversar com a criança, cantar para a criança. Muito do que é feito ainda na gravidez reflete na vida adulta. Isso aqui é explicado do ponto de vista científico. Então, a recomendação é que as mulheres grávidas entendam que ali tem um ser vivo, que a alimentação dela passa para o bebê. Até o café que uma mulher grávida toma pode, né, prejudicar o bebê, porque tem cafeína e tudo mais e passa para o bebê, então pode deixar agitado. Enfim, então assim, alimentação, convivência, tudo. O relacionamento da mulher grávida com seu marido, com seus familiares, né? Se a mulher ela toma bebida alcoólica, usa alguma droga, isso também prejudica a criança. Então ali tem um ser vivo que precisa de cuidado completo, pleno. Então um ser vivo pleno, completo, com corpo e alma e espírito. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Vamos ler Salmo 127, de 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então aqui a gente observa, né, que os filhos são herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor. Certa vez eu vi um pastor falando algo e eu tomei isso para mim, né, que a gente tem que entender que os nossos filhos, eles não são nossos, eles são de Deus. Deus nos emprestou para nós cuidarmos, então nós temos uma responsabilidade muito grande. Depois nós vamos devolver eles ao Senhor. Deus vai cobrar de nós, né, a maneira que nós cuidamos dos nossos filhos. Então é muito importante, isso é muito sério. Aqui o escritor da revista destacou a questão do aborto, sim, algo perverso, né? É tirar uma vida, é matar alguém. Infelizmente, nós não temos, né, no nosso país políticas públicas, né, que tratam com seriedade a questão do aborto. A gente vê aí que é uma confusão, né, o que o pessoal faz em relação a isso. E a igreja tem o papel de conscientizar as pessoas, pregar o evangelho, né, e tentar minimizar essa questão aí do aborto, porque realmente é muito, muito problemático, né? É uma vida que está sendo tirada e essas pessoas elas vão pagar um preço muito alto. Se não pagar aqui na terra, paga no inferno, mas vai pagar. Tá? É um pecado cruel. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Então, aquilo que eu falei, só reforçando aqui, né, a mulher grávida, ela está ali com uma vida dentro dela, está cuidando dessa vida, ela tem essa responsabilidade. Então, ela pode sim, né, tratar ali a criança já como se ela tivesse nascido. Tá? É uma criança que está se alimentando, né, do que ela come. Ela está ouvindo o que ela fala, né? Então a mãe, se a mãe fala muita besteira, xinga, usa palavrão, isso pode sim influenciar na criança, tá? Tudo isso influencia, então tome muito cuidado mesmo na gravidez, com o que você fala, com o que você come, com o que você bebe, porque isso vai influenciar no seu filho. Vamos para o tópico 2, o corpo e a glória de Deus. 2.1, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. Salmo 139, de 13 a 14, diz assim, ó, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. E eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então aqui a linguagem poética do salmista Davi, descrevendo aí a formação do ser humano no ventre materno. Isso é algo extraordinário, algo que nós não conseguimos compreender. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos
13 e 15. Ou seja, é como se Deus estivesse tecendo a vida, Deus estivesse construindo ali. E realmente é obra de Deus, é algo maravilhoso. Após a fecundação, as células vão, né, se formando ali, vão se multiplicando e vão formando os órgãos, né? Então forma o fígado, forma o pulmão, forma o coração, forma as veias. Olha só que algo extraordinário. A ciência ela consegue descrever, mas não consegue explicar esse fenômeno. É algo extraordinário. Ninguém consegue replicar isso em um laboratório. Somente Deus, né? Ele tem o controle da vida. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. É aquele negócio que eu falei. A ciência, ela descreve o fenômeno, ela mostra como que acontece, mas ela não consegue fazer, replicar e explicar em detalhes esse fenômeno. É uma obra divina. 2.2. Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então aqui o salmista resolve agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua formação, né? Porque Deus criou ele do nada, podemos dizer assim, né? E ele se tornou um ser humano que cresceu, né? Se tornou um adulto, né? E estava ali vivendo uma vida reinando sobre Israel, cumprindo os propósitos divinos. Então só sobrou uma coisa: Deus, eu tenho que te agradecer, porque eu fui formado de uma forma terrível e maravilhosa, que eu não consigo compreender, mas o Senhor sabe de todas as coisas. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão "a minha alma o sabe muito bem", demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Então, assim, a alma dele tem uma compreensão do seu propósito de vida. Eu não entendo como que eu fui formado, mas eu sei que eu fui formado para a tua glória, para cumprir os teus propósitos. Tá? E isso traz para o salmista uma quietude interior, no sentido de que ele tem uma compreensão de onde ele veio. Ele foi feito por Deus, ele foi criado por Deus, a vida foi dada por Deus. Então Deus deu a vida, ele valoriza essa vida. Quando o homem não se conhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Então sim, né, o ser humano que não crê em Deus, ele não acredita em Deus, ele não sabe de onde ele veio, e aí ele tem que recorrer a qualquer explicação que aparece por aí. Então temos aqui a teoria evolucionista, né, que diz que a vida ela surgiu a partir do nada, né? Então assim, começa por aí, tá problemático porque é aleatório, né? Então como que surge do nada? E a partir de uma única célula muito simples, né, todas as formas de vida se desenvolveram. Existe uma teoria evolucionista que vincula Deus ao processo de evolução. Tem um bom tempo que eu estudei sobre isso. Eu não vou saber explicar aqui em detalhes, mas, segundo essa visão, de maneira bem geral, né, a evolução aconteceu guiada por Deus. Tem um nome que dá para isso, eu esqueci agora, mas, assim, de certa forma, né, se essa teoria estiver correta, ali tem Deus agindo, né? Então, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes se está certo ou está errado, mas nós acreditamos que Deus criou todas as coisas como elas são atualmente. Tá? Então, assim, recorrer à teoria da evolução não é uma alternativa boa, né? Porque nesse caso aqui, né, simplesmente coloca a vida como algo aleatório, né? Então é bem complicado isso aí, eu não vou, né, também falar sobre isso. Eu acho que vale a pena futuramente a gente fazer um vídeo explicando todas as teorias nesse sentido da criação e tal, né, dentro do contexto evangélico, tá? Cristão, não necessariamente científico, tá? Dentro do contexto cristão tem várias visões diferentes sobre isso, né? Seria interessante nós fazermos algo sobre isso, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que nós, né, não precisamos recorrer a teorias que falam que nós surgimos do nada, aleatório, sem sentido, entende? Tipo, eu surgi do nada, o universo é aleatório, a vida é aleatória, por que existe vida? Qual o propósito de tudo isso? Por que eu estou aqui? Então, se eu não creio em Deus, eu fico perdido. Agora, crendo em Deus, eu sei que a vida foi criada por Deus, o universo foi criado por Deus, a terra foi criada por Deus, tudo que existe foi criado por Deus. A gente existe para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E aqui nessa terra nós temos vários propósitos, tudo vinculado à glorificação de Deus. A gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas durante a revista, assim, a gente
vai falar muito da questão do propósito do ser humano, né? Da nossa existência. Então, sim, nós temos um propósito de vida e nós sabemos para onde vamos. Isso é fundamental, isso nos traz um conforto. Não precisamos recorrer à teoria da evolução para tentar explicar a vida. Nós já temos essa explicação. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação, ou seja, o ser humano perdido no mundo, ele não consegue saber o seu propósito e também ele não vai glorificar a Deus, né, e se entrega aos pecados, né? Aqui o escritor da revista citou Romanos 1, de 18 a 32, como é uma passagem muito grande, eu peguei só um trecho, né? Romanos 1, de 23 a 24. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, o pecado, quando entra no mundo, ele afasta o homem de Deus e, por esse motivo, o ser humano ele começa a adorar a criatura, em vez de adorar o próprio Criador. Querer dar explicações para as coisas sem considerar ali o plano de Deus, sem considerar o próprio Deus, Criador de todas as coisas. E aí o coração do ser humano foi só se contaminando cada vez mais, entregou-se, né, às imundícias, desonraram o próprio corpo e praticaram todo o tipo de pecado. Então, todo o mal que a gente vê nessa sociedade é resultado desse afastamento de Deus. O ser humano ele se afasta de Deus e, a partir daí, tudo desanda, tudo dá errado. A humanidade não tem solução se não for em Deus. A solução é voltar-se para Deus. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho e falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. 2.3. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. Eu comentei sobre isso lá no início da aula, vamos falar agora em detalhes. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. Ou seja, essas filosofias citadas aqui, maniqueísmo, platonismo e gnosticismo, são filosofias que defendem a ideia que existe o bom e o mal. Existe um conflito ali. Maniqueísmo é sobre isso. É porque cada uma fala de uma forma diferente, mas para resumir, eu pesquisei sobre cada um, tá? O que é cada um, mas eu vou resumir aqui. O resumo é: o corpo é mau, a matéria é má. E o espiritual, a alma, né, algo que é transcendente, é bom. Então existe o conflito entre o bem e o mal. Tudo que é matéria é mal, é do mal, tem que ser descartado. Então o corpo humano, ao morrer, simplesmente ele deixa de existir. Tá? Por isso que muitos criticavam a ressurreição, defendida pelos cristãos. Lá na igreja primitiva, Paulo fala sobre isso. Então, assim, eles defendiam essa ideia gnóstica, né? Tanto o platonismo como o gnosticismo. O maniqueísmo acho que veio depois. Que o corpo é mau, então não faz sentido falar de ressurreição do corpo. O importante é a alma, a gente tem que trabalhar a alma, o espiritual, o transcendente. E aí, né, falavam mal do corpo e descartavam o corpo, porque o corpo é matéria, a matéria é má. Essa ideia aqui, ela é uma ideia totalmente errada, contrária às Escrituras. Nós entendemos que tudo que Deus criou é bom, o corpo é bom, e nós precisamos do corpo, tanto que a Bíblia fala da ressurreição do corpo. É um corpo glorioso, mas ainda é um corpo e é formado de matéria. Eu entendo dessa forma. Nós não teremos um corpo que não é matéria, não. Nós teremos um corpo formado de matéria. Jesus, quando ressuscitou, o corpo dele era diferente. Dá a entender que ele atravessou parede, né, quando os discípulos estavam trancados lá, com medo, né? Dá a entender que ele fez algo extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, Jesus estava na praia pedindo peixe para comer. E quando os discípulos vieram com peixe, né, que ele fez o milagre, chegaram lá, Jesus já estava, né, assando o peixe com pão, e ele ofereceu para eles. Então, assim, Jesus, depois que ressuscitou, estava comendo pão e peixe. Então, assim, será que a gente vai precisar comer? Não sei, mas dá a entender que sim. Então, quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo vai ser um corpo de matéria. Então, a gente não pode dizer que a matéria é má, que o corpo é mau. Não podemos seguir essa linha de raciocínio. Devemos entender que tudo que Deus criou é bom. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Então, o culto ao belo é esse exagero, né, de cultuar o corpo, de deixar o corpo mais belo possível.
A ideia dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga era justamente essa, né, de cultuar o corpo, de exaltar o corpo. Não que as Olimpíadas seja algo pecaminoso, ruim, não é isso, tá? Eu só estou dizendo que na filosofia da época eles pregavam isso, eles defendiam essa ideia. Então tinha ali dois extremos, né? Ao mesmo tempo que considerava o corpo mau, tinha um outro extremo que exaltavam a questão do corpo. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Isso aqui é sério. Pessoas que fazem isso, elas estão passando por problemas psicológicos, elas precisam de tratamento. E fica o alerta aqui para você que tem esse entendimento, para ver se dentro da sua casa tem alguém assim. Às vezes alguém tem um filho adolescente, que, enfim, tem algumas amizades e aí vai muito por esse lado, às vezes, né? Fazer algum tipo de mutilação, se cortar. Isso é muito perigoso, tá? Então, procure tratamento se você tem um parente, tem alguém nesse sentido aí, né? Procure ajudar essa pessoa com oração e tudo mais, terra na igreja, mas procure um tratamento com psicólogo. Isso é muito sério. Tá? Vamos ler aqui Levítico 19 e 28, diz assim, ó, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então isso aqui era um costume que tinha na época, as pessoas faziam isso, às vezes ali, né, davam golpes, se mutilavam, né, por causa dos mortos, enfim, vocês não vão fazer isso, não faz o menor sentido. Isso era costume de alguns povos pagãos. Na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então vaso aqui é uma referência ao corpo, né? Então cuide do seu corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Essa questão do narcisismo é bem complexa, não é tão simples assim, né? Vem de um mito antigo, né? Narciso, né? Ele olhou para a sua imagem ali no rio, né? Refletindo ali na água, e ele se apaixonou tanto, né? Ele se joga para, né, abraçar ali a sua imagem. De forma resumida, a história é essa, tá? E ele acaba morrendo, né, pela própria imagem. A partir daí desenvolveu, né, essa questão do narcisismo, que, assim, levado ao extremo é algo patológico e a pessoa precisa fazer um tratamento, tá? Precisa procurar um psicólogo. Essa supervalorização do eu, a exaltação do eu. Estava vendo um vídeo aqui sobre o Leandro Carnal, ele fala muito bem sobre essa questão do narcisismo, até recomendo vocês pesquisarem no YouTube, né, Narcisismo Leandro Carnal, ele explica bacana sobre isso, ele conta um pouco da história, tem vários vídeos dele sobre isso, né, e ele falando da Kim Kardashian, né, que é, enfim, uma famosa aí, que ela fez uma viagem para o México, e parece que em 4 dias ela tirou 6.000 selfies. Olha só a pessoa, 6.000 selfies em 4 dias. Então, tirando o momento que ela não estava dormindo, todo momento ela estava tirando uma selfie, postando. Então, essa pessoa ela está no nível de exaltação do eu, em que ela não consegue perceber a realidade em torno dela. Ela vive em torno, né, dessa questão da imagem, mostrar sua imagem, mostrar para os outros assim, olha só como eu estou, o que eu estou comendo, onde estou passeando, onde estou andando, né, sendo que ali ela está tentando esconder um vazio da sua alma. Então essa questão do selfie hoje em dia é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? As redes sociais hoje, elas são um prato cheio para as pessoas narcisistas, né? Que exaltam demais o eu, né? E esquece do próximo. Enfim, é algo bem complexo essa questão do narcisismo. Recomendo você dar uma pesquisada aí. A idolatria do eu leva a práticas excessivas de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e aí a lista continua. Então, assim, homens amantes de si mesmo, isso aqui é um problema sério, narcisismo, algo crônico, algo patológico, precisa de tratamento e é pecado. Então a gente precisa ter cuidado, né, e observar se nós estamos com esses sintomas, né? Porque, como eu falei, não tem problema nenhum você postar uma selfie, você postar em rede social, isso aí é normal, natural. Agora, o exagero disso aí, onde a gente começa a ver que a pessoa ela está o tempo todo preocupada em mostrar quem é ela, o que ela está fazendo e tal, e exaltando o seu corpo. Então, a pessoa vai em um local legal, bonito, em vez de mostrar o local, tirar uma foto bacana, mostrar, né, um ambiente ali, ela quer mostrar a si mesmo. Então, ela só tira uma selfie para mostrar o seu rosto e o que está em volta não vale de nada? Então é uma exaltação do eu. Então cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então observe o seguinte, o corpo é importante, deve ser cuidado, você deve cuidar do seu corpo.
Isso aqui é fundamental, ter uma boa alimentação, você fazer atividade física, enfim, preciso tomar um suplemento alimentar, tome. Suplemento, gente, a gente está falando, é suplemento, você vai suplementar aquilo que a alimentação não consegue suprir para você. Então a pessoa que malha muito e tal, que às vezes não consegue comer, ingerir proteína suficiente, vai tomar um whey protein normal, natural. Mas muito cuidado com o marketing em torno dessa questão da suplementação. Tem gente gastando rios de dinheiro, se endividando, porque tem que tomar o suplemento isso e aquilo e tal. É muito caro, é muito caro. Eu digo isso porque eu pratico corrida, né? Eu treino corrida. Os irmãos que têm o meu número pessoal aí, às vezes veem eu postando nos status, né? Porque assim, eu não tomo suplemento. Eu sou corredor das antigas, né? Corro com tênis simples, não tomo nenhum tipo de suplemento. Eu vou lá e corro, simplesmente isso. Tomo água, pronto. Aí quando foi esses dias, eu vi um vídeo falando lá, porque é bom tomar nitrato. Eu falei, vou tomar o nitrato, porque vem da beterraba, né? Você pode comprar beterraba para fazer o suco. Eu falei, não, isso aqui é algo natural, então eu vou comprar o nitrato pronto para facilitar. Em vez de fazer o suco de beterraba, meu amigo, R$ 180, 15 doses. Aí eu fui calcular, acho que dá R$ 12 por dose, né? Aí eu falei, não, vou tomar isso aqui só ali um pouco antes da corrida, uns 3 dias antes, porque não dou conta de pagar. É muito caro. Entende? Então, assim, não tem necessidade de você gastar rios de dinheiro com essas coisas. Porque eu tenho que cuidar do meu corpo e tal. Muito cuidado, porque o sistema vai tentar fazer você gastar tudo que tem com essas coisas. Então, faça com moderação. Moderação. Comprei uma vez, não vou comprar mais. Vou comprar beterraba mesmo, comer em casa, fazer o suco. É bem melhor e mais saudável também. Então, assim, procure ter uma alimentação saudável e evite os exageros, né? Deus vai honrar você, vai honrar o que você está fazendo, sem precisar você exagerar. Aí entra a questão de cirurgia plástica. Não é pecado o crente fazer cirurgia plástica. No entanto, você também tem que ter cuidado para não exagerar nessas coisas. Amém? Vamos para o tópico 2.4, princípio ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Então, observe que isso aqui não é uma regra. Você não vai para o inferno porque você não está cuidando da sua saúde. Não é isso. Né? Não é isso. A igreja adventista, ela tem um pouco disso, né? Quando a pessoa vai batizar, ela assina um termo lá dizendo que vai cuidar da saúde, que tal. Os adventistas geralmente não tomam café, não tomam Coca-Cola, porque faz mal à saúde. Eles têm toda uma preocupação, né, com essa questão da alimentação saudável. Eles levam isso a um extremo, né? Eu acho que é importante, sim, nós termos uma boa alimentação, cuidarmos do corpo, mas isso não são princípios bíblicos. Você não pode achar, porque para ser crente tem que ser assim. Só nós realmente prestarmos atenção, né, no equilíbrio. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, 1 Coríntios 10:31 está bem claro aí. Tudo você faça para a glória de Deus. Aplicável às práticas mais simples do nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Então é isso, né? Então a gente precisa, né, aplicar isso às nossas práticas mais simples de princípios bíblicos mesmo, de cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, né, fazer uma academia, praticar um esporte, enfim, tomar algum suplemento. Que seja tudo para a glória de Deus, tudo com equilíbrio. Não pense nisso como regras, porque isso vai garantir a minha salvação. Não é o caso aqui. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo. Glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Então, assim, a gente pode pensar no modo de vida saudável para que nós possamos viver mais tempo aqui nessa vida com saúde e fazer a obra de Deus, dar o testemunho que nós devemos dar. Então, se você é uma pessoa que tem uma preocupação em ter saúde e qualidade de vida, isso é para a glória de Deus. Você vai ter mais disposição para a igreja, orar, para pregar, evangelizar, vai viver mais tempo, vai ter mais tempo com sua família. Tudo isso é bom, é gratificante. Não é para si mesmo, mas é para a glória de Deus. Romanos 14:21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Aqui o escritor da revista colocou uma passagem que eu acho que sai um pouco do contexto que a gente está falando, mas de certa forma ele está colocando assim: se você vai fazer algo que prejudique seu irmão, que a gente já falou isso, acho que foi na última lição, né, se eu não me engano, do trimestre anterior. Se você vai fazer algo que prejudique seu irmão, que vai fazer alguém tropeçar, vai fazer alguém pecar, não faça. Esqueça, deixa para lá, não faça. Faça diferente, para que haja edificação do corpo de Cristo, não somente para você, mas para a igreja como um todo. Amém? Agora vamos para o tópico 3, o corpo e a coletividade. Tópico 3.1, a prática relacional.
Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Bem, na criação, né, como a gente vai ver aqui em Gênesis 1:28, eu vou ler só o começo, que é um versículo que a gente já leu várias vezes, principalmente na aula anterior. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então aqui fica bem claro que Deus já tinha em mente que o ser humano deveria viver em comunidade. Nós não fomos criados para viver isolados, fechados, não. Fomos criados para viver em comunidade e a partir da comunidade a gente vai realizar a vontade de Deus. Isso aqui eu acredito que é fundamental para nós entendermos bem o cristianismo, a nossa fé em Cristo Jesus. Tá? Essa vida em comunidade, ela está presente não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Por isso temos necessidades e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados, social ou afetivamente. Então assim, nós temos que viver em comunidade e a partir da comunidade a gente consegue expressar o nosso ser por completo. É nesse sentido que nós vivemos uma vida plena, em comunidade. Tá? Então, assim, a questão da individualidade, ela é importante. Eu sou uma pessoa que tenho minhas características, tenho minhas vontades individuais. No entanto, a minha vontade individual não pode ferir a vontade do coletivo, do grupo. Eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. A vida em comunidade impõe limites à nossa individualidade. Então, sempre vamos ter que ponderar as coisas. Nós também não podemos abandonar a individualidade e viver somente para a comunidade. Isso também não faz sentido. Então, sempre nós temos que ponderar. De um lado eu tenho a individualidade, do outro lado eu tenho as necessidades da comunidade como um todo, e aí eu vou pesando uma coisa e outra para que eu não fique prejudicado e nem prejudique a comunidade como um todo. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Bem, aqui nesse parágrafo, a gente tem um tema que é muito comum e é muito batido. Sempre que se fala de tecnologia, de redes sociais, a gente toca nesse assunto aqui. Porque no passado as pessoas conversavam, você estava na mesa, todo mundo ali interagia. Hoje as pessoas ficam olhando o celular, distraindo com o celular, e aí ninguém interage mais, não tem mais contato físico. E, enfim, realmente a gente às vezes sente falta, né, desse contato físico e lembra do passado, né? Principalmente quem viveu esse passado sem tecnologia, lembra que era muito melhor. No entanto, a gente não tem que ficar nessa nostalgia, nesse saudosismo, porque é assim que era no passado e tal. O que a gente precisa fazer é tomar decisões para saber usar a tecnologia nos dias de hoje. Esse tempo do passado não volta mais, acabou, não volta, esquece isso, não vai voltar. Nós temos a tecnologia, temos o celular, temos as redes sociais, temos muita coisa para fazer no celular e a gente precisa saber usar. Ao encontrar com alguém ou com um grupo, você vai tomar a decisão consciente de não ficar olhando no celular. Você vai colocar no silencioso, em casos mais radicais você vai desligar ou vai, enfim, deixar em casa, não sei. Você vai tomar uma decisão consciente de que ficar olhando no celular, aquilo vai, né, quebrar o contato físico, quebrar o relacionamento com aquele grupo ou com aquela pessoa que você está conversando. Então é muito importante você tomar essa decisão consciente. Eu acredito que esse ensinamento ele pode ser repassado para as pessoas e nós termos essa educação digital, no sentido de que eu tenho celular, eu preciso acessar algumas coisas, mas talvez não seja o momento agora de priorizar a conversa no grupo e tudo mais. Isso aqui não é nenhuma dica profissional, tá bom? Eu não estou aqui dando uma dica profissional da área, não é isso. É algo que eu faço de vez em quando, né? Não é sempre, e eu também tenho que me policiar nesse sentido, que muitas vezes o celular está tomando o nosso tempo e está atrapalhando os nossos relacionamentos. Apesar de nós estarmos conectados com as pessoas através das redes sociais, a conexão física, a conexão real, verdadeira, ela não está acontecendo. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Então, ao encontrar com alguém, abraçar, pegar na mão, conversar, interagir, isso não tem substituto, entende? A tecnologia não vai substituir isso. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Como está a nossa comunhão? Meus irmãos,
Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago capítulo 2, versículo 14 e 18. A gente não vai explicar em detalhes esse versículo por causa do tempo, mas aqui a gente percebe que Tiago ele está falando de um relacionamento pessoal, físico. Você vê a pessoa, você vê a necessidade, você toma uma atitude real, você ajuda essa pessoa, e isso acontece no mundo real. É claro que Tiago está aqui num contexto em que não tinha rede social, não tinha celular, e a gente pode usar a tecnologia para complementar isso aqui. Pode usar a tecnologia para ter acesso a mais pessoas que têm necessidade. A gente pode usar a tecnologia para fazer esse trabalho aqui muito melhor. Então, assim, se a gente usa a tecnologia, se a gente usa as redes sociais para fortalecer os nossos relacionamentos físicos reais, isso é muito bom. Agora, se as redes sociais, se o celular estiver atrapalhando os seus relacionamentos, aí eu acho que você tem que rever esse conceito. 3.2, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, aqui nessa parte da lição, o escritor da revista está destacando a questão da presença do corpo no culto, a presença da pessoa física na adoração, no momento de reunião com os irmãos. É por isso que algumas igrejas preferem não chamar de culto, mas de celebração, porque, segundo eles, culto a gente presta a Deus o tempo todo, e aquele momento que a gente reúne com os irmãos é um momento de celebração. Independente do que você chama, se é culto, se é celebração, entenda uma coisa: esse momento que você tem com os irmãos na igreja, e ele é fundamental para o fortalecimento da nossa fé. E aqui entra uma outra questão, que é a seguinte: algumas igrejas funcionam assim: a pessoa vai lá na igreja, senta no banco, assiste o culto, terminou o culto, ela levanta do banco e vai para casa. Não troca uma palavra com ninguém, não conversa com ninguém, não tem interação com ninguém. A minha pergunta é: será que essa igreja que funciona dessa forma, ela realmente cumpre o papel de comunidade? Eu acho que tem um problema aí. Eu acredito que a igreja tem que criar mecanismos para que as pessoas interajam, que as pessoas possam saber das necessidades uns dos outros. Porque essa pessoa que entra na igreja, ninguém conversa com ela, ninguém fala com ela, ela vai embora, é um membro daquela igreja, é batizado, toma ceia e tudo mais. Mas ela entra, muda e sai calado da igreja. Ninguém conversa, ninguém interage. Se essa pessoa estiver passando necessidade, ninguém vai saber. E também, se tiver alguém passando necessidade dentro da igreja, e essa pessoa que vai e volta e não fala nada com ninguém, ela não vai saber. Como que ela vai ajudar? Como que ela vai exercer a sua fé prática, que a gente leu agora em Tiago? Então a gente precisa criar momentos de relacionamentos. Algumas igrejas fazem as células. São grupos menores que se reúnem nas casas uma vez por semana, no meio da semana geralmente, para juntos adorar a Deus, né? Então algo mais descontraído, canta um hino, alguém dá uma palavra, depois tem um lanche. Então igrejas trabalham com célula. Geralmente a Assembleia de Deus não é assim, mas tem algumas assembleias que fazem células, já vi acontecer, né? Mas é batista, enfim. Já tem igrejas que após o culto tem um momento ali de reunião, tem um lanche, tem alguma coisa ali que não é vendido, é de graça. Então todos da igreja, tanto membros como visitantes, né, se reúnem para comer alguma coisa e conversar, interagir. Esse momento de comunhão, ele é tido ali como algo fundamental e importante, vem através do alimento, ao redor de uma mesa e tudo mais, né? Então assim, funciona muito bem. Se a sua igreja tiver condições de fazer isso, é muito bom. Eu já fui em igrejas que é dessa maneira. Todo domingo, depois do culto, tem um lanche. A igreja que eu congrego atualmente tem um lanche também, só que ele é vendido porque a igreja está construindo. Então é em prol da construção da igreja e todo mundo participa. O pastor fala que é uma oferta, né? Você dá uma oferta e recebe um lanche. Não, o lanche ali, ele serve como momento de comunhão e ao mesmo tempo os irmãos estão contribuindo com a obra de Deus, né? E quem não tem condição de pagar, né, alguém paga, enfim, todo mundo come. Ninguém sai com fome. Ah, não posso comprar, não vou comprar. Não.
quem não tem condição, outra pessoa paga, né, e tem aquele momento de comunhão, e ao mesmo tempo a gente tem uma oferta para a igreja. Então isso é bom, entende? Isso é importante, a igreja tem que ter. Então pense nisso, reflita, a sua igreja tem esse momento de comunhão, tem esse momento que as pessoas interagem, conversam e sabem das necessidades uns dos outros. Isso é fundamental. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Bem, aqui a gente vai falar um pouco dos desigrejados, que são aqueles que falam mal da igreja como instituição, né, criticam a instituição e dizem que para você ser salvo basta você ter a sua fé individual ali na sua casa e está tudo bem. Alguns vão para o exagero do culto virtual, né, um culto ali, um relacionamento meramente virtual, né, e enfim, isso é outra história, né? Vamos focar aqui na questão da fé individual, aquela pessoa que acha que pode ser crente em casa e não precisa ir à igreja ou participar de alguma comunidade. Bem, o que eu penso sobre isso, né? Eu penso o seguinte, que exercer a fé de forma individual, você não consegue fazer isso de forma plena e completa, porque é na comunidade que você consegue mostrar o fruto do Espírito, é na comunidade que você consegue mostrar a sua paciência, a longanimidade, a temperança, enfim, é ali convivendo com os irmãos, trabalhando com pessoas que às vezes pensam diferente de você, que discordam de você, realizando tarefas que muitas vezes têm alguns conflitos, mas ali que você realmente fortalece a sua fé. É na comunidade que você tem a oportunidade de consolar o irmão que está chorando, que está doente. É na comunidade que você tem a oportunidade de ser consolado, de pedir oração para um problema que você está passando, né, de ver os irmãos reunidos, engajados para fazer alguma coisa ali que tem a ver com o grupo e não de forma individual. Enfim, a prática da fé verdadeira ela vai acontecer em comunidade. Então eu penso que a gente precisa sim da comunidade. Não adianta você querer se isolar. Se você acha que a instituição está errada, que não deve estar vinculado a nenhuma instituição, procure uma comunidade menor, uma igrejinha pequena, um grupo que se reúne. Mas, assim, eu acho que é necessário você participar de um grupo. O grupo faz parte. A igreja, o corpo de Cristo, é formado por pessoas. Então não adianta você querer viver sozinho. Nós não somos igreja individualmente. A igreja é a comunidade, né? É a reunião dos crentes. Então, assim, eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja em comunidade. Então, assim, essa fé individual fechada, eu acredito que ela não é coerente com as Escrituras. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, portando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não somente essa passagem, mas tudo que o apóstolo Paulo escreve, não somente Paulo, mas também os outros escritores, né, que escreveram o Novo e o Antigo Testamento, eles escrevem para a comunidade, para um contexto da comunidade. Então, assim, viver em comunidade, viver em grupo, compartilhar com o grupo, isso é a base, né, da fé cristã. Eu penso dessa forma. O cristianismo, no caso, seguir a Cristo, significa que você encontrou um grupo que faz isso e você compartilha com esse grupo. 3.3, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Então, aqui nesse tópico, o escritor da revista vai puxar mais por esse lado de nós estarmos presentes em um culto, envolvidos no culto, usando o nosso corpo para a glória de Deus, para glorificar a Deus e para adorar a Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 4. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Então aqui nessa passagem a gente vê que tem expressão corporal, as pessoas, né, se curvam, né, adoram a Deus e o corpo ele faz parte da adoração. Você vai adorar a Deus usando o seu corpo. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Salmo 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda.
Bem, então aqui a gente observa, né, a participação ativa do corpo na adoração. É claro que tem casos, tem situações diferentes, pessoas que são deficientes, pessoas que, por exemplo, são tetraplégicas, né, elas não conseguem se movimentar. No entanto, querendo ou não, você usa o seu corpo para adorar a Deus também. Tá? Não é que tu é obrigado você levantar a mão, se eu não levanta a mão não adora a Deus. Não é isso. Tá? Tem situações específicas. Tem até uma história bem rapidinho aqui que eu vou contar, que uma mulher ficou tetraplégica e ela ficou muito triste, muito desanimada com isso, né, com essa situação. Claro, o primeiro momento ali a pessoa, né, tem esse impacto, né, ela tem uma vida ativa e de repente ela se vê numa cama que não consegue se mexer. E uma coisa que motivou muito ela foi quando pregaram para ela, né, foram pregar, falaram de Jesus para ela. E ao ler os evangelhos, ela começou a perceber algo extraordinário. Ela viu que Cristo, estando na cruz, pregado os pés, pregado as mãos, sem poder se mexer, ele fez tanta coisa, que ela falou assim, eu nunca vi alguém fazer tanta coisa parado, sem se mexer. Entende? Jesus na cruz, ele perdoou pecados. Jesus, ele salvou o ladrão. Jesus na cruz, ele falou com Maria, ele falou com João. Enfim, a gente pode detalhar aqui, fazer uma lista grande de coisas que Jesus realizou na cruz. Entende? E o mais extraordinário, ele perdoou os pecados de toda a humanidade ali. Entende? Ele morreu por toda a humanidade. Então, essa mulher, ao ler isso, ao entender, né, esse mistério, ela teve a sua vida transformada, mesmo tetraplégica, né, ela resolveu agir, ela resolveu fazer algo diferente, né, e Deus abençoou grandemente a vida dela. Essa história foi contada por um pastor amigo meu, acredito sim que ela é verdadeira, né, se alguém conhece algo dessa história, deixe nos comentários, mas assim, adorar a Deus é algo profundo, que nós fazemos sim, com gesto, com voz, piscando o olho, não importa, o nosso corpo deve estar envolvido na adoração. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Então assim, nós vamos para um culto para adorar a Deus e de repente fica olhando o celular, vendo a notificação, olhando a mensagem, distraindo com uma coisa, com outra. Eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acredito que nós estamos ali para adorar, para louvar, então a gente precisa realmente deixar um pouco de lado a tecnologia e adorar a Deus de verdade. A gente já vê aí que na educação secular, né, o celular ele já é proibido, né, já nas escolas tem um tempinho aí que já foi, né, proibido os celulares, então assim, a ideia é que a criança, né, o adolescente, ele vá para a escola e ele preste atenção na aula, ele assista a aula, ele aprenda, né, o que está ali. Eu sou professor, né, na universidade não tem essa proibição e a gente observa, muitas vezes os alunos pegam o celular, ficam no celular do começo ao fim e, enfim, não presta atenção na aula, entende? Eu acho uma falta de respeito, eu acho sem sentido isso, mas acontece. Então a gente precisa realmente priorizar, né, a presença das pessoas, priorizar a interação social. Eu acho que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Eu estou falando aqui não somente no contexto cristão, mas no contexto geral, em todos os seus relacionamentos. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. Então aqui a gente tem a nossa conclusão, né, que encerra bem essa lição, deixando bem claro aqui que adorar a Deus é algo que envolve o nosso corpo, o relacionamento com as pessoas também envolve o nosso corpo, então é através do nosso corpo que nós interagimos com tudo que existe. Então nós temos que valorizar o corpo, evitar os exageros, os extremos, né, entender que nós fomos criados por Deus para a glória de Deus. Amém? Então chegamos aqui no final da nossa aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, reforçando o nosso site, ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que quiser, o nosso conteúdo, slide adultos, jovens e vários bônus aí, o nosso aplicativo que você pode baixar para acessar o nosso conteúdo. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.